Então, 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Até aí. Amém. Fica com a Bíblia aberta. Vamos clamar por essa palavra. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos falar conosco nessa noite, né? Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra em João. O Senhor quer falar com as nossas vidas através desse texto. Clamamos pelo sangue de Jesus. Enche-me do teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que convence, Senhor, não é o homem. Seja feita a tua querer e a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos estar sentados. Meus irmãos, Ai, vou sentar. que interessante. O Senhor quer que nessa noite a gente fale sobre os nossos irmãos. E, meus irmãos, eu entendi assim que realmente é isso que Deus quer que fala, porque hoje, na parte da manhã, eu fui limpar o escritório. E um vídeo aleatório apareceu pra mim. E Deus pode usar qualquer coisa, meus irmãos, para falar com a gente. Um vídeo de um testemunho. Eu limpando, ele entrou. E esse testemunho era do amor de uma irmã pelo irmão. Uma irmã, uma serva de Deus. E eu gostaria de brevemente resumir esse testemunho, que na hora que eu abri a palavra e caiu que o Senhor quer que fale de irmãos, eu entendi porque o Senhor permitiu assistir aquele vídeo. Para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite. Porque nada é por acaso. O Senhor deu um texto um vídeo para mim de manhã e um texto falando de irmão. Olha que incrível. Então Deus quer falar com as nossas vidas hoje nesse tema. Seja feita a vontade dele, né? E, meus irmãos, vou contar brevemente o relato dela. Essa irmã, ela foi abusada sexualmente pelo pai na infância. Ela disse que o pai dela era muito violento, alcoólatra. E ela, só tinha ela e mais um irmão. E eles cresceram nesse ambiente. A mãe trabalhava, né? O pai trabalhava à noite. Enfim, eles cresceram nesse ambiente. Ela hoje tá com 70 e poucos anos. E ela vai contar essa história do irmão dela. E ela disse assim: nós crescemos na mesma situação. Um lar de abusos, de violência, nós não tínhamos amor. Eu conheci ao Senhor. Por muitos anos eu senti culpa por aquilo. Eu tratava as pessoas mal por conta daquilo que eu vivi. Mas o Senhor me curou de toda a minha dor. De toda a minha dor eu fui restaurada. Tirei aquela culpa do meu coração, aquela mágoa, e eu pude viver, não pelaquilo que, reflexo daquilo que eu vivi, mas como uma filha amada de Deus curada. E hoje ela prega para o mundo inteiro ouvir. O mundo inteiro ouvir. E ela conta que o irmão dela, mostrou até a foto do irmão dela, falou assim: meu irmão foi para a Marinha. Foi para a Marinha, teve uma época que ele foi, se eu não me engano, por Vietnã. Ela é americana. E ele foi oferecido drogas para ele. E ela fala que ali ele conheceu as drogas. E aí ele se afundou nas drogas. Teve um momento da vida dele que ele pediu para a irmã para voltar para a cidade dela, Santo Luís. E aí
ele voltou e falou assim, olha, eu quero uma oportunidade, eu quero mudar de vida. Então, ela chamou ele, falou assim, pode vir, vou te ajudar. Morou 4, o marido aceitou, o marido dela aceitou, ela já uma pregadora do Senhor nessa época. E ele morou 4 anos com ela. Ali ela deu tudo que ele precisava. E ele, e ele na dependência ali dela, super ajudado por ela, ela tem um ministério, né? Então ela ensina todo o mundo, levando a palavra de Deus. E ela viu que ele estava tão bem, que colocou ele no ministério. Ela mostra a foto dele adorando o Senhor na igreja, fazendo parte do ministério dela. Aí ele até se casou, teve filho. Mas ela percebeu que ele só fazia aquilo que ela mandava. Só ia trabalhar se ela acordasse. Só ia fazer algo para Deus se ela insistisse. Então teve um período que ela falou assim, olha, você precisa andar com as suas pernas agora. Então ela arranjou um apartamento, mobiliou, fez tudo pelo irmão. Falou, agora você continua no nosso ministério, mas agora você tome a responsabilidade e vai, né? Então até ela ajudou o máximo que ela pôde. E ela contando isso para milhares de pessoas ouvirem. E aí o que aconteceu? Ele começou a faltar no serviço. Depois descobriu que ele largou a família, enfim. A vida dele começou a desmoronar. Só sei que ele voltou para outro lugar, se afastou de tudo aquilo, se afastou de Deus. E aí ele se afundou novamente nas drogas, na bebida, não se casou mais, tinha várias mulheres. E foi. E teve uma época que ele, de novo, falou assim, olha, eu quero mudar. Aí ela parece que internou ele numa clínica e ali ele teve todo o suporte de novo, teve toda a ajuda novamente. E aí ele estava tão bem trabalhando ali dentro daquele local, tudo certinho. Mas ele falou assim, chegou no responsável daquele local e falou assim, olha, isso não é para mim. Mais uma vez, ele abandonou a oportunidade de mudar de vida e voltou para o mundo. E o que aconteceu, meus irmãos? Novamente, ele voltou para o álcool, voltou para as drogas e ele morreu com 57 anos. O que encontraram dele foi, a única coisa que ele tinha era um crachá da época que ele trabalhou com a irmã dele no ministério, um óculos velho, um relógio velho, a roupa do corpo, mais nada. Ela pegou um pacote, um envelope, ela falou assim, ó, tudo do meu irmão tá aqui. Foi só isso que ele deixou. Ela falou assim, meus irmãos, nós tivemos a mesma oportunidade. Nós tivemos o mesmo sangue. Ele teve várias oportunidades. Ele era um rapaz muito bonito. Ele teve várias oportunidades para mudar, mas ele não quis. Tudo que do meu irmão, ela mostrou assim, olha aqui. Falou assim, ó, tudo do meu irmão tá aqui dentro dessa pasta. Ela falou assim, eu não vou me vangloriar, mas eu tenho várias propriedades, o Senhor me deu. Hoje eu prego o evangelho. Nós saímos do mesmo lar, o mesmo sangue, os mesmos pais. Mas isso foi o que sobrou dele. Ele morreu aos 57 anos. Ele teve a oportunidade de mudar. Ele não assumiu a responsabilidade pelas atitudes dele. Ele teve um filho nesse período, não pagou pensão. Então ele nunca assumiu as responsabilidades pelos atos dele. E eu estou contando isso para vocês, meus irmãos. Essa história que vai ligar aqui com o nosso texto da palavra, que ela foi uma serva do Senhor. Ela não amou o seu irmão apenas por palavras, mas por obras. Ela fez o que podia. Mas, meus irmãos, tem uma hora que mesmo que nós possamos ajudar ao próximo, tem coisas que é só nós mesmos que podemos fazer algo por nós. A gente só muda se a gente quiser. Usando a analogia desse testemunho, nós temos o Gilberto. Ele teve oportunidades para mudar.
enquanto ele estava vivo. Toda a família via ele desfalecer no álcool, no cigarro, e ele não quis mudar. Ele só aceitou o Senhor no leito de morte. E ele teve oportunidades para mudar. E se você olha o histórico da vida dele, não foi um histórico de sucesso. Teve violência doméstica, teve violência física com irmãos, mas ele escolheu não mudar. Foi uma escolha. É duro de ouvir isso, mas é a verdade. E a palavra fala que a verdade vos libertará. A verdade do Senhor, o confronto do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos nas nossas mãos a oportunidade de mudar o rumo da nossa história com Cristo Jesus. Deus pode restaurar qualquer coisa que se perdeu. Usando o exemplo daquela irmã pregadora, contando do irmão dela, ele teve a oportunidade de mudar, mas ele não quis. Ele preferiu viver na dependência das coisas velhas, dos hábitos antigos. Ele não quis mudar. Tem coisas que a gente vai tentar mudar na pessoa. A gente está vendo uma pessoa desfalecer, o nosso coração quer ajudar. E muitas vezes a gente ajuda. Vindo aqui pregar, talvez ajudando com dinheiro, a gente, por amor, por ser cristão, é isso que Deus nos manda fazer, como o texto que nós lemos. Meus filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas por obra e em verdade. Aqui fala que nós devemos amar os nossos irmãos, porque quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, como servos, nós devemos amar não só de palavra, mas com ação, com oração, com o joelho no chão. E eu creio que nós temos feito isso. A Miriam, minha mãe, é uma prova disso. Ela amou o irmão até o último segundo da vida dele. E como foi doloroso ela ver que o irmão não quis a mudança. O Senhor, no leito de morte, teve a misericórdia e o amor de um filho que não aceitou a mudança. Com certeza teria sido diferente se ele tivesse no meio do caminho interrompido a trajetória e mudado. Deus dá oportunidades para nós, mas Deus dá o livre-arbítrio. Nós temos que aceitar a mudança. Tem coisa que as pessoas não podem fazer por nós. É nós mesmos que temos que fazer. O pai, ele já morou na rua. Sabe o que é viver no álcool, no cigarro, nas festas mundanas? E um dia ele falou, eu vou mudar. Pisou no cigarro, né, pai, que o senhor conta essa história? E ele mudou. E hoje ele é um homem de Deus. Deus tem algo muito maior para fazer na vida dele, mas nós vemos na história dele que teve um momento da vida dele que foi decisivo. Ou eu aceito essa condição ou eu mudo. E Deus espera de nós essa virada de chave. Porque o Senhor nada pode fazer se nós não quisermos. Ele não nos obriga. E eu vejo que Deus, mesmo quando a gente não quer, Deus ainda tem misericórdia nas nossas vidas. Ele vai dando chances, oportunidades. Então, meus irmãos, aqui, nós possamos lembrar desse testemunho dessa irmã. Quem nós queremos ser? O que nós vamos levar? Que legado nós vamos deixar? É alguns pertences sem valor? É uma história triste que nós vamos deixar? Todos nós aqui vamos morrer. Isso é um fato. Não interessa qual a forma que nós vamos morrer. Se é de acidente, se é de doença. Não interessa, nós vamos morrer. Isso é uma certeza. Se tem uma coisa que o ser humano tem, é que nós vamos partir. Cedo ou tarde, todos nós vamos morrer. O que nós vamos deixar aqui? Qual é a história que vão contar no nosso caixão? Qual é a história que vão contar de você? Qual é o seu legado? O que você vai deixar? É uma história triste, uma história triste que você quer deixar? Ou uma história de mudança de vida? Deixa um filme passar na sua cabeça agora. Deixa um filme da sua vida passar na sua cabeça. Pense nas escolhas. Porque cada escolha muda o nosso caminho. A Bíblia fala, inclusive,
Isso ninguém pode dizer que não. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E a lei da semeadura, ela não falha. Deus, ele não tem como ele... tem algo que Deus não muda, é a lei da semeadura. É um princípio bíblico. Aquilo que plantar, o homem vai colher. Se nós plantarmos uma vida com Deus, nós vamos colher bênçãos. Se nós plantarmos uma vida buscando no mundo a nossa alegria, o nosso prazer momentâneo, nós vamos colher desilusões. Porque no mundo só tem desilusões. São festas passageiras, romances passageiros, estado de vertigem passageiro, porque a droga ela é um alucinógeno para a pessoa sair da realidade dela, mas a realidade volta. A bebida, por exemplo, ela é algo que permite que a pessoa saia um pouco ali da realidade, mas a realidade vai voltar. É algo passageiro. O que o Senhor tem para a nossa vida é eterno. Tudo aqui é passageiro. Nós temos que lembrar que nós estamos nessa vida de passagem. E o que nós vamos deixar aqui? Qual é a história que nós vamos contar para os nossos parentes? O que os nossos parentes vão dizer? O que nossos amigos vão dizer? Quem fomos nós quando nós partimos? Quando nós estivermos no caixão, nossa alma já não estiver mais no nosso corpo. O que vão contar de nós? Esse foi um homem de Deus? Ou esse foi um cara que perdeu as oportunidades que Deus deu? Está na nossa mão. Na Bíblia fala, em Deuteronômio, eis que tenho posto diante de vós a vida e a morte. E o Senhor dá a dica, escolhe pois a vida para que vivas. O que é a vida? É a vida que Deus tem para te dar, é o melhor que Deus tem para te dar. Não quer dizer que essa vida não vai ter altos e baixos, mas a vida com Deus ela é muito mais fácil do que uma vida sem Deus. Porque na hora da angústia, da dor, nós temos a quem nos recorrer. O mundo não tem. Aonde que o mundo vai se recorrer na hora da dor? Nós sabemos. É nos alucinógenos, é nas falsas paixões, é nas festinhas que duram pouco. Mas é uma alegria passageira que não preenche o vazio, que é o vazio que só cabe Deus. O vazio da alma só cabe Deus ali. Não tem nada que possa preencher o vazio que é só dele, de Deus. Deus deixou um vazio que só nós podemos preencher com Deus. Ontem eu fui na igreja e teve um dom engraçado. Assim, que a minha candeia estava na metade. E o Senhor queria encher a minha candeia. E eu, fui no culto, não senti que a minha candeia estava na metade. Achei engraçado, porque assim, eu não imaginava que a minha candeia estava na metade. Mas, quando o Senhor falou, estou enchendo a sua candeia, eu senti fisicamente. Acredita, mãe? Eu voltei para casa na moto, dirigindo com meu coração, a minha alma. Parece que eu sentia fisicamente algo espiritual. Eu sentia o meu peito cheio. Eu não sei explicar por palavras, mas eu senti fisicamente na minha pele, aqui dentro, algo cheio. Era como se meu peito estivesse estufado. Eu não sei te explicar. Deus encheu a minha candeia. Será que a sua candeia nessa noite está pela metade? Será que só tem uma gota de azeite? Será que você se esfriou? Aquele amor do batismo nas águas se esfriou? Do batismo com o Espírito Santo se esfriou? Aquele amor da sua conversão, será que se esfriou? Será que a sua candeia está vazia? Está pela metade? Como que está a sua candeia? Se a candeia é o coração, é a sua alma. Pede para o Senhor encher a tua candeia nessa noite como o Senhor encheu a minha. E sai com o peito cheio nessa noite. Não queira vir aqui para ver os parentes e sair da mesma forma que você entrou. Queira sair daqui hoje diferente. Como eu disse na oração, no louvor, o Senhor é um cavaleiro. Ele só entra no seu coração se você permitir ele entrar. Se você quiser entrar e sair do mesmo jeito, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Mas se você falar, hoje eu vou sair diferente. Eu não quero ser como aquele irmão daquela menina que teve aquela mulher que teve as mesmas oportunidades, morrer naquela situação. Eu quero ser diferente. E nunca é tarde para o Senhor. O Senhor é especialista em recomeços. O homem pode começar a vida toda errada.
Quando o Senhor intervém, Ele muda o rumo da história. Ele é especialista em mudar o rumo da história. Lázaro já fedia há 4 dias. Mas o Senhor falou para ele, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus foi lá e ressuscitou, porque Deus faz isso. Mas primeiro o Senhor falou o seguinte, retirai a pedra. Porque nós precisamos retirar a pedra. Jesus não retirou a pedra. Jesus falou, retirai a pedra. E aí ele fez o milagre. Qual que é a pedra no seu coração que está te impedindo de ser ressuscitado por Deus? Tem coisas que o homem precisa fazer. Jesus deu a ordem, retira a pedra, para que eu possa ressuscitar o morto. Retire a pedra do seu coração. Retire os maus hábitos, aquilo que te impede de ter comunhão com o Senhor, e veja Deus ressuscitar a tua vida, como a fez a Lázaro. As irmãs choravam. Meu irmão já morreu. Ali não tem mais solução. Por que Jesus, o Senhor chegou tarde? Jesus olha para a irmã dele e fala, você crê? Se tu creres, verás a glória de Deus. Você crê, meu irmão? Você crê que o seu irmão possa ser salvo? Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Se tu creres de todo o coração, sem duvidar, verás a glória de Deus. Se você crê que mesmo que pareça tarde, Jesus pode mudar a sua história, restaurar o seu ser, te fazer um novo homem, uma mulher nessa noite. Se tu creres, tu hoje, não é amanhã não, não é semana sexta-feira que vem não. Se tu creres, hoje verás a glória de Deus. É só tocar nas vestes do Senhor. É só tocar. Nós, como os irmãos cristãos, nós podemos ajudar uns aos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, que fala aqui que nós devemos por obras, não é só por falar por boca, falar eu te amo, meu irmão. Não, muitas vezes é por obras. Se você vê seu irmão desfalecido, alguém querendo fome, você vai dar de comer. É por obras que a gente também mostra o amor do Senhor. É muito fácil falar eu te amo, você tá com fome? Eu te amo, tá? Prova de amor, vamos lá pegar o prato e vou te dar de comer. Isso também é prova de amor. É isso que Deus manda fazer. Então, meus irmãos, nós devemos sim amar os nossos irmãos. Porque esse é o mandamento do Senhor. Aqui na palavra nós lemos. O Senhor manda nós amarmos o Senhor. Fala até que aquele que não ama seu irmão é como um homicida. Olha que doideira. Mas doideira aos nossos olhos. Mas é a palavra de Deus. É tão grave nós não amarmos o nosso irmão que o Senhor compara a um homicida. Na Bíblia fala que aquele que não ama os seus os de casa da família, negou a fé. É pior do que o infiel. Eu tive essa parte. Não é? Eu falei com as minhas palavras, mas é isso que quer dizer. Se você não ama os seus, você não trata bem os seus da sua casa, é pior do que aquele que não teme a Deus. É pior. Porque se você não ama os seus, você negou a fé. Nós temos que continuar vindo aqui, amando os nossos, fazendo a obra. E se tiver ao nosso alcance ajudar mais ainda, que nós possamos dar do que receber. Será que nós temos algo para dar para alguém? De valor espiritual que seja, uma palavra? Nós sim, é melhor dar do que receber, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente olha algo na nossa vida que não está conforme a gente gostaria. Pode ser na saúde, pode ser financeiro, pode ser conjugal. Nós, como seres humanos imperfeitos, carne, a gente tende a olhar o que nós não temos. E a gente esquece de olhar o que nós já temos. Tudo que nós já temos é um milagre para quem não tem. Tudo que nós temos foi o Senhor quem deu, porque nós viemos sem nada nessa terra. E sem nada nós vamos retornar para ela. Tudo que nós temos não veio só pelo nosso esforço, veio pela permissão de Deus. Certo? Então, que nós possamos usar aquilo que Deus nos tem dado para ajudar o nosso irmão, para ser bom para o nosso próximo. Porque a gente prova que nós somos cristãos agindo como Cristo, não só por palavras, mas por ações também. Ação, né? Por ação também. Então, meus irmãos, eu queria muito
que nós guardássemos essa mensagem de hoje, lembrar desse testemunho, lembrar do que nós vamos partir, o que nós vamos deixar, qual é a história. Está na nossa mão a decisão entre vida eterna ou morte eterna. Olha que responsabilidade. É o livre-arbítrio. Vamos amar uns aos outros e fazer o que nós pudermos na terra. Porque isso é o que Deus manda a gente fazer. Na Bíblia fala, não vos canseis de fazer o bem. Porque se você não se cansar, não desfalecer, você vai colher. Por que ele fala, não vos canseis de fazer o bem? Porque às vezes cansa fazer o bem. Às vezes você quer ajudar a pessoa e parece que a pessoa não quer por si mesma. Por isso que Jesus fala na palavra, não vos canseis de fazer o bem, porque às vezes cansa. Pô, eu faço tudo certo, pago minhas contas e parece que as coisas não vão. Jesus fala, não vos canseis de fazer o bem, porque se você não tiver desfalecido, no tempo certo você vai colher. Está escrito na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém. Amém? Vamos estar de pé. Amém.